Meus amigos, tudo bem? Aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, falando com vocês sobre a classe de segunda ordem, né? Ou a segunda ordem dos espíritos, ou os bons espíritos. Eles se subdividem em espíritos benevolentes, espíritos de sabedoria, espíritos superiores. Esses espíritos estão num patamar um pouco mais elevado, se a gente considerar o ser humano em geral. Os espíritos benevolentes ou os espíritos bons, os espíritos de segunda ordem, eles estão um pouco acima da média das pessoas no planeta. Um pouco acima não, talvez bem acima da média das pessoas de nossa Terra, né? De nosso planeta, da média da humanidade. Os espíritos de segunda ordem, eles têm predominância sobre a matéria, ou seja, desejam mais vencer no plano espiritual do que no sentido do terra a terra aqui, da matéria mesmo, que nós sabemos ser uma coisa que não tem muita serventia no outro lado, no plano da espiritualidade. Serve para nós aqui, para o nosso aprendizado, como ferramenta. Mas esses espíritos têm neles o desejo do bem, praticam esse bem, ajudam as pessoas ao seu redor. E como em estado de espírito, desencarnados, eles ambicionam melhorar-se espiritualmente, se transformar em seres mais evoluídos, chegar à categoria superior. É o tipo da ambição sadia, do desejo sadio que esses espíritos têm. Alguns têm um pouco mais de ciência, outros um pouco mais de bondade, e uma boa parte deles tem esses conhecimentos de uma forma equilibrada, muita sabedoria. Mas esses espíritos ainda não estão completamente desmaterializados. Eles ainda têm uma forte ligação com o planeta. Ainda ambicionam, chegando aqui no planeta como espíritos encarnados, progredir. E muitas vezes, eles talvez ainda mantenham alguma paixão sobre as pessoas, né, que convivem com eles, os lugares. Porque é diferente, gente, sentir amor por algo ou sentir paixão. A paixão geralmente é aquela febre, aquela energia forte. O amor já é aquela coisa serena, aquele sentimento mais interno, mais fraterno, mais duradouro, diferente da paixão, que é um sentimento que se eleva e declina, né, que tem um pico maior. Mas aí, continuando a falar sobre os espíritos benevolentes, os espíritos bons ou de segunda ordem, eles ainda mantêm alguns hábitos que tinham aqui no planeta. E se não tivessem, né, alguma coisa ainda, eles já seriam espíritos puros. Dessa forma, são pessoas que já compreendem, quando eu digo pessoas, são espíritos, né, também, que já compreendem Deus e o infinito. Só esta informação de Kardec já nos coloca fora, né, pessoal, dessa classe de espíritos. Porque poucos de nós, eu acredito, eu não sei quantas pessoas de nós já compreendem Deus e o infinito. Esses espíritos, eles desfrutam da felicidade dos bons, que é aquela sensação forte de alegria interior, que não abandona nunca esses espíritos. Muitas vezes a gente imagina que vamos chegar no céu para sermos felizes. Mas o interessante é trazermos o céu para dentro de nós. E esses espíritos considerados de segunda ordem, por Kardec, eles já têm essa energia bondosa e permanente dentro deles. Eles ficam felizes pelo bem que fazem e pelo mal que combatem. Eles não são atingidos, não se alteram pela inveja, pelo ciúme, por sentimentos de melindre. São espíritos desenvolvidos nesse sentido. Muito embora eles ainda tenham provas a suportar, né, pessoal? Quando eles chegam perto de nós, eles sopram, eles dão ideias boas, suscitam bons pensamentos, boas energias, bons desejos para nós. Desejam que a gente seja feliz também.
Quando encarnados, eles são benevolentes, eles são pessoas que amam os semelhantes, que fazem o bem pelo próximo. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo ciúme, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Eles não experimentam ódio, não experimentam rancor, inveja, ciúme, e fazem o bem por se sentirem bem, fazendo o bem, fazem o bem pelo bem. As pessoas costumam chamar esses tipos de espíritos de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. E muitas vezes, na época da ignorância, conforme informa aqui o livro dos Espíritos, eles eram chamados de divindades benfazejas. Observa aí a cultura grega, por exemplo, que tem os deuses gregos, né? Tem tem Zeus, né, que seria o deus mais forte, mais supremo. Teria ali os outros deuses de categoria inferior, né? E aí já tem Hércules, que seria um homem e um deus misturado. Tudo isso aí demonstra que eles tinham a intuição de que existiam espíritos que teria ainda algumas paixões e alguns costumes humanos, mas já estavam também vivendo algumas experiências como espíritos do bem, como espíritos de luz. Por isso essa mistura aí na cultura. E a gente observa muito isso nessas culturas mais antigas, quando as pessoas misturavam Deus com os homens. Não conseguiam imaginar um Deus supremo, né? Uma inteligência suprema que não tivesse nenhuma paixão, nenhuma maldade humana, nenhum sentimento negativo. Então, esses espíritos benfazejos muitas vezes eram confundidos, né, com com a potência superior, que nós chamamos Deus, e confundidos com os homens, né, também. Por isso esses deuses são, a maioria deles, aliás, quase, acredito que todos eles, né, têm ainda defeitos humanos. Para concluir, nós podemos classificar esses espíritos em 4 grupos principais, como eu disse no começo. Ou seja, continuando naquela divisão lá de trás, na divisão de 10 classes, né, dos espíritos, esses estão a partir da 5ª classe, que são os espíritos benevolentes, onde a sua qualidade dominante é a bondade. São espíritos que são alegres, né? São fortes no sentido de prestar serviço aos homens, de protegê-los, embora seu saber seja ainda limitado. Tem um progresso moral muito elevado, às vezes mais elevado do que o progresso intelectual. E temos os espíritos sábios, que são os que distinguem-se, principalmente, segundo o livro dos Espíritos, pela extensão dos seus conhecimentos científicos. E eles têm mais aptidão para essa área. Não consideram a ciência senão o ponto de vista de sua utilidade, ou seja, eles utilizam a ciência para o bem, para ajudar as pessoas, para se ajudarem, para transformarem o seu caminho de progresso em um caminho mais rápido e tranquilo. Eles não misturam mais nenhuma paixão, né, com esse tipo de trabalho, porque já são espíritos já de categoria mais elevada. Os espíritos de sabedoria, em que eles são diferentes dos espíritos sábios? Eles se caracterizam pelas qualidades morais de natureza mais elevada. Não possuem o conhecimento ilimitado, mas eles são dotados de uma capacidade intelectual que possibilita, né, que eles possam julgar de forma sadia o ambiente, né, da humanidade, das coisas, de tudo. Então são espíritos de sabedoria. A maior parte das pessoas boas desse mundo que a gente encontra são espíritos dessa classe, espíritos de sabedoria. E a 2ª classe, dentro dessa classe de espíritos de 2ª ordem, temos os espíritos superiores. Eles já reúnem ciência, reúnem sabedoria e bondade. Pela linguagem, a gente sabe que eles são benevolentes, eles são dignos, são elevados, são sublimes muitas vezes. Eles são espíritos de uma superioridade notável, estão aptos, né, a nos ajudarem aqui no nosso plano, na nossa elevação, no nosso crescimento. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé. Já estão praticamente desligados dos laços, né, materiais, terrenos,
e podem compreender a alma, né, em sua essência, esses espíritos. Eles se ocupam mais na prática do bem, na prática da fraternidade. E a influência deles afasta qualquer energia ruim quando eles se aproximam de nós. De vez em quando eles reencarnam na Terra, em uma exceção, não é sempre. Para quê? Para cumprir missão de progresso, para trazer informações necessárias, oferecendo o modelo de perfeição que a humanidade precisa para aspirar neste mundo. Embora não sejam espíritos perfeitos, estão bem perto, né? Eu vou só encerrar falando para vocês que essa questão de diferenças de classes, ela praticamente é como fosse a cor do arco-íris, que passa de uma cor para outra no arco-íris, é uma diferença tênue que vai se acentuando. Os espíritos vão evoluindo assim também, né, de forma bem tênue, e vão elevando, vão transformando em luz. Cada um de nós está num estágio, e cada estágio vai nos dar possibilidade de aprendizado novo. Cada aprendizado novo, a mudança de classe. Falta ainda falarmos sobre os espíritos de primeira ordem, ou espíritos puros, que vamos falar no próximo vídeo. Recadinho para vocês. Participe de nosso trabalho de divulgação espírita, curtindo nossos vídeos, se inscrevendo em nossos canais e compartilhando. A humanidade precisa desse conhecimento. Faça parte, você também. Bom, gente, eu agradeço de coração todo esse tempo que você dedicou aí assistindo o nosso vídeo. Não sou perfeito no estudo, não sou perfeito. Aliás, não faço parte dessa classe de espíritos que nós estudamos aí. Estou lá na classe dos espíritos imperfeitos, mas eu já tenho pelo menos vontade, né, de crescer, de buscar também. Mas eu queria que vocês também tivessem essa vontade, né, estudar o livro dos espíritos, estudar espiritualidade, né? Eu não sei se a câmera está pegando invertido, mas é estudar, né, para poder a gente ficar melhor, ficar mais forte diante de Deus, ficar mais brilhante. E isso, por enquanto, a gente está ainda bem escurinho, mas quem sabe daqui a algumas centenas de anos, né, os milhares de anos, vamos trabalhando, vamos crescendo, vamos produzindo. Beleza? Deus abençoe você, que você esteja bem com a sua família, com as pessoas que você ama. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe.